Olá pessoal, nós vamos resolver um exercício sobre ondas eletromagnéticas senoidais, onde nós vamos escrever as expressões vetoriais para os campos elétrico e magnético em função da posição e do tempo para uma determinada configuração dessa onda. Esse exercício, o enunciado nos diz que uma onda eletromagnética está se propagando no vácuo no sentido negativo do eixo X, com um comprimento de onda igual a 10,6 micrômetros. Nós representamos o comprimento de onda com essa letra grega lambda. Essa outra letra grega mi representa o prefixo 10 elevado a menos 6. O enunciado continua e nos diz que o campo elétrico é paralelo ao eixo Z e que o módulo máximo desse campo elétrico é igual a 1,5 megavolt por metro. Esse mega também é um prefixo que significa 10 elevado a sexta. Ele pede então que você escreva as expressões vetoriais para os campos elétrico e magnético em função da posição e do tempo, ok? Bom, nós sabemos que o campo elétrico e o campo magnético, eles são perpendiculares entre si, ou seja, eles formam um ângulo de 90 graus entre eles, ok? E nós sabemos também que o produto vetorial do campo elétrico com o campo magnético nos fornece o sentido de propagação da onda, ok? Então veja, no nosso problema nós temos no enunciado o sentido de propagação da onda, que é o sentido negativo do eixo X, e temos que o campo elétrico é paralelo ao eixo Z, mas não nos foi fornecido nada sobre o campo magnético. Então nós temos que descobrir qual que é a direção e o sentido do campo magnético para a gente começar a resolver esse exercício, tá? A gente pode fazer isso resolvendo matematicamente esse produto vetorial, tá bom? Mas a gente pode fazer isso também usando uma regra que é uma regra mais simples, que é chamada regra da mão direita, tá? Essa regra da mão direita é uma regrinha que nos possibilita descobrir e conhecer o sentido e a direção dos vetores campo elétrico, campo magnético e também descobrir o sentido da propagação da onda, tá? Eu vou ensinar para vocês como usar essa regra da mão direita, usando um exemplo que não necessariamente se encaixa nesse problema que a gente vai resolver, exatamente para a gente aprender a usar a regra da mão direita e depois aplicar no nosso exercício, ok? Primeiro, eu desenhei aqui o nosso espaço tridimensional. Está desenhado o espaço tridimensional. Imagina que isso aqui é aquele canto de parede, tá? Ó, aqui é uma parede, aqui é outra parede e aqui é o chão, tá bom? Todos esses eixos, o eixo X, o eixo Y e o eixo Z, todos eles fazem um ângulo de 90 graus entre si, tá? Todos eles fazem esse ângulo de 90 graus. Eu vou supor, para a gente aprender a usar a regra da mão direita, que o sentido de propagação da onda vai ser o sentido positivo do eixo X. Ó, o sentido positivo do eixo X vai ser a propagação da onda. Está no sentido positivo do eixo X, ok? E eu vou supor também que o meu campo elétrico vai estar no sentido positivo do eixo Y. Vou desenhar mais forte aqui para todo mundo conseguir enxergar. Isso é só para a gente aprender a como trabalhar com a regra da mão direita, tá? Depois a gente vai aplicar isso no nosso exercício. Então vamos lá. Então eu supus que a propagação da onda está no sentido positivo do eixo X e que o meu vetor campo elétrico está no sentido positivo do eixo Y. A regra da mão direita é a seguinte: você vai apontar o seu polegar da sua mão direita no sentido de propagação da onda, ó, sentido de propagação da onda, o polegar está apontado nesse sentido. E os seus demais dedos vão estar apontados no sentido e na direção do vetor campo elétrico. Veja, ó, os meus dedos estão apontados no sentido e na direção do campo elétrico. Na sequência, você vai imaginar que você está girando esse vetor campo elétrico em 90 graus no sentido que os seus dedos se encurvam. Ó, você está girando em 90 graus no sentido que seus dedos encurvam.
Quando você faz isso, esse vetor campo elétrico, ele vai ser girado e vai cair exatamente, vou pegar uma caneta de outra cor, vai cair sobre o eixo, minha caneta vermelha não está funcionando bem, sobre o eixo Z. Veja só, se você pega os seus dedos e coloca na direção do campo elétrico, e imagina que você está girando esse campo elétrico em 90 graus, na direção que seus dedos se encurvam, ele vai cair exatamente sobre o eixo Z. Esse resultado vai ser exatamente a direção e o sentido do nosso vetor campo magnético. Tá vendo como é fácil? Essa é a regra da mão direita. Então você aponta o seu polegar no sentido de propagação da onda, seus demais dedos na direção e sentido do campo elétrico e imagina que está girando o campo elétrico em 90 graus no sentido que seus dedos encurvam. O resultado vai ser exatamente a direção e o sentido do campo magnético. Vamos aplicar então essa regra no nosso problema, tá? O nosso problema diz que, vamos desenhar novamente aqui, vamos desenhar novamente o nosso espaço tridimensional. Dando para ver? Este é o eixo X, esse é o eixo Y e esse é o eixo Z, certo? No nosso problema, ele diz que a direção de propagação da onda é o sentido negativo do eixo X, certo? Então, eu vou estender aqui esse eixo X para o sentido negativo e essa é a propagação da onda. Esse é o sentido de propagação da onda. E ele está dizendo que o nosso campo elétrico é paralelo ao eixo Z. Veja, aqui nós temos o eixo Z, certo? Vou também estender o negativo aqui do eixo Z e vou estender também o negativo do eixo Y. Tudo torto. Vamos lá. O problema diz que o campo elétrico está paralelo ao eixo Z, mas ele não nos diz qual que é o sentido desse campo elétrico. Ele não fala se está no sentido positivo ou se está no sentido negativo. Como ele não diz, então você pode escolher qual que é o sentido, tá? Eu vou fazer as duas formas para a gente aprender direitinho a mexer com a regra da mão direita. Mas na hora de resolver o exercício, você pode escolher só uma delas. Então vamos fazer para o campo elétrico positivo, no sentido positivo do eixo Z. Se o campo elétrico está no sentido positivo do eixo Z, onde estará o campo magnético? Então, nós vamos usar a regra da mão direita exatamente para saber onde está. O que nos diz a regra da mão direita? Você vai apontar o seu polegar da sua mão direita, vai apontar no sentido de propagação da onda. A onda está se propagando para cá. E os nossos demais dedos vão apontar na direção e no sentido do vetor campo elétrico. Agora vai ficar um pouco difícil porque a sua mão vai ficar completamente torta, mas é assim mesmo, tá? Ó, a propagação da onda está no sentido negativo do eixo X, então o meu dedão vai ter que apontar para lá. E os meus demais dedos vão ter que apontar na direção, tá fazendo uma sombra, né? Não sei se vocês estão conseguindo ver. Os meus demais dedos vão ter que apontar na direção e no sentido do vetor campo elétrico. Então, sua mão vai ficar toda torta. O que acontece? Você vai ter que girar esse campo elétrico a 90 graus. Ó, imagina que a minha mão tá retinha aqui, tá? Então, você vai girar a 90 graus esse campo elétrico no sentido que seus dedos encurvam. Ó, girando a 90 graus. Quando você faz isso, o seu vetor campo elétrico, ele vai cair, esse vetor vai cair aqui no eixo Y, no sentido positivo. Ó, desculpa, gente. No sentido positivo, ó, propagação da onda, o dedão vai para lá, os outros dedos no sentido de E, e você imagina que está girando esse E a 90 graus no sentido que os seus dedos encurvam. Ele vai cair exatamente no eixo Y positivo. E esse vai ser o nosso campo magnético. Ou seja, se o campo elétrico está no sentido positivo do eixo Z, então e a propagação da onda no sentido negativo do eixo X,
então o nosso campo magnético vai estar no sentido positivo do eixo Y, tá? Agora vamos fazer usando o outro sentido para o campo elétrico. Vamos lá desenhar novamente nosso espaço. X, Y e Z. Bom, a propagação da onda é no sentido negativo do eixo X, né? De novo, propagação da onda no sentido negativo do eixo X, certo? Aqui nós temos o negativo do eixo Z e aqui nós temos o negativo do eixo Y, certo? Agora, nós vamos supor que no lugar do campo elétrico estar no sentido positivo do eixo Z, nós vamos supor que ele está no sentido negativo do eixo Z. Lembra que eu falei que podia escolher? Então, eu estou fazendo as duas formas só para vocês treinarem essa regra da mão direita, tá? Mas pode escolher somente uma delas. Nós vamos supor agora que o campo elétrico está no sentido negativo do eixo Z, tá? Onde estará o campo magnético? Regra da mão direita. Sentido de propagação da onda, a gente aponta o polegar no sentido de propagação da onda. Os nossos outros dedos estarão voltados para a direção e o sentido do campo elétrico. Veja, campo elétrico, meus dedos estão voltados nessa direção. O que eu vou fazer? Imaginar que eu estou girando o campo elétrico em 90 graus no sentido que meus dedos se encurvam. Ó, então eu estou girando o campo elétrico em 90 graus. Lembrem-se sempre que cada um desses eixos faz 90 graus entre si, ok? Então, quando eu giro esse campo elétrico, ele vai ficar exatamente no sentido negativo do eixo Y, certo? Então, quer dizer que se a propagação da onda estiver no sentido negativo do eixo X, o campo elétrico estiver no sentido negativo do eixo Z, o meu vetor campo magnético, segundo a regra da mão direita, vai estar no sentido negativo do eixo Y, ok? Nós podemos usar os versores para caracterizar isso. O que são os versores? São aqueles vetores unitários, eu vou desenhar aqui, ó. São aqueles vetores unitários que nos dão a direção e o sentido desse nosso espaço tridimensional. O eixo X é representado pelo versor I com um chapéuzinho em cima. O eixo Y é representado pelo versor J com um chapéuzinho em cima. E o K, o eixo Z é representado pelo versor K com um chapéuzinho em cima, tá? Então esses são os versores que a gente costuma usar quando a gente está fazendo a representação, uma representação vetorial, certo?